Eu quero te contar um segredo, ó. Shhh, bem baixinho, só para você ouvir, tá? A ansiedade é um pecado. Sabe por quê? Porque a ansiedade te leva a errar. Sim. Quando você fica muito ansiosa e não sabe para que lado ir, porque o seu cérebro se perde nessas perguntas e nessas coisas que a gente não tem controle, ele te leva a errar. Você erra quando você perde o foco. Quando você se preocupa com aquilo que você não pode controlar, você perde o quê? A sua paz. E quando você perde a sua paz, você perde o controle. E quando você perde o controle, enfim, você perde a sua vida, porque você perde tempo. Aí é pecado. Lembra que eu já falei com você e eu já expliquei que eu havia entendido em mim e em todas as situações que eu escuto que o suicídio também acontece quando você se abandona, quando você se larga, quando você se entrega. Quando você está entregue em depressão, você está se suicidando, só que aos poucos. É nesse tipo de perda de tempo que eu tô falando, perda de vida, desgaste, energia jogada fora, se preocupando com aquilo que você não tem controle. Você não tem controle sobre as atitudes do seu marido, sobre o que ele pensa, você não tem controle sobre o que o seu filho pensa, você não tem controle sobre o que a vizinha pensa, você não tem controle sobre as atitudes dos outros. É aí que você perde, é aí que você peca. Aí vem a pergunta, mas como me livrar da ansiedade? Talvez você não consiga se livrar da ansiedade, porque é praticamente impossível, todas nós sofremos por ansiedade no mundo, mas eu posso te ajudar a aprender a lidar com ela. E é só Deus que pode ajudar a gente com isso. Tem um versículo em Lucas 12, 22 até o 26, que Deus falou com a gente sobre isso. Escuta. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo com o que vestireis. Tá. Qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar 1 hora de duração à sua vida? Alguém aí pode aumentar 1 hora na sua vida? Você pode? Você tem esse poder? Você pode? Não. Se não podereis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Deus já nos ensinou. Esse versículo falou comigo num grau, quando eu li, e ele meio que rege a minha vida, sabe? Porque não adianta, em vão vigia a sentinela. A resposta para essa pergunta de como me livrar da ansiedade é você exercer o que muitos falam por aí, que é a fé inteligente. A fé inteligente é você entender que Deus está na frente da sua vida o tempo todo, você está debaixo da mão dele aqui, ó, e ele está cuidando, está na frente, ele vai na sua frente, ele cuida, mas nós precisamos aprender a proteger a nossa mente contra os ICs que aparecem. E como que você protege a sua mente quanto a isso? Quando aparecer uma pergunta, e se isso, e se aquilo, se eu tivesse feito aquilo, muda o foco, vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai assistir um programa, uma Netflix, vai caminhar. Ou então se questione, pare, pense, seja inteligente, use o seu raciocínio e se questione se essa pergunta e se é possível de ser controlada. É possível você fazer alguma coisa? Pensa, só pensa, rapidinho, rapidamente você vai mudar o seu foco. Só analise friamente, raciocínio. Deus nos quer inteligente. Deus nos fez cabeça pensante, seres pensantes, com raciocínio. Raciocina se aquela dúvida sua você pode fazer alguma coisa.
Isso é o mais importante, é você não deixar a dúvida criar, sabe? Passarinho sentar na cabeça, né? Criar ninho. É isso que você... A pergunta e se cria ninho na tua cabeça. É assim que eu aprendi a proteger a minha mente. Exercendo a fé inteligente, usando o meu raciocínio, parando para pensar, respirando, analisando, sendo fria quando essas dúvidas chegam. E aí você consegue controlar a sua ansiedade, porque a ansiedade vem naquilo que você não consegue ter o controle. Eu amo ter controle, mas tem coisas que a gente não tem. Bora exercer a fé inteligente, meu Deus? Bora usar o raciocínio e parar de perder tempo, parar de perder vida, parar de perder o foco e parar de pecar? Proteja a sua mente, domine os seus hormônios e sempre mexa seus moleques. Um beijo.